fora da questão da sua candidatura, como um político que está há muito tempo agindo na linha de frente e também nos bastidores da articulação e tal, você acha que a gente tem tempo de reformar o sistema antes que ele entre em colapso de fato? Essa é uma das razões porque eu aceitei ser candidato pelo PV, para falar isso daí que você está falando. Porque o que acontece, né, a coisa mais revoltante é que os políticos dos vários partidos, tanto da área capitalista como capitalistas, se fazem de mortos em relação a essa questão, é a gravidade da crise, né? É uma coisa, não uma coisa impressionante, porque tem os documentos. Ah, porque tem alguns céticos. Sim, tem 99% dos cientistas que estão dizendo que vai ter e que a coisa é grave, é gravíssima, é muito grave. E tem 1% que diz que não tem. Ainda bem que tem, né? Porque a ciência é sempre assim, né? É bom que tenha gente que diga não, né? Mas nesse caso, 99% das pessoas que estudam isso não são políticos, são cientistas, são meteorologistas, são climatologistas, são médicos, são engenheiros, né? Estão dizendo, como você está dizendo, que a situação é desesperadora. E parece que a gente está, ainda assim, indo para um baile da ilha fiscal, tranquilamente. Lá vai Dom Pedro II, para o baile da ilha fiscal, levando a sua querida princesa Isabel pela mão e a República chegando a galope. É uma coisa impressionante, né? Eu fico assim embasbascado, né, com a irresponsabilidade dos políticos brasileiros, em particular, mas pelo mundo afora. Pelo mundo inteiro, é isso que eu quero dizer. Porque aí agora você perguntou, vai dar tempo? Não sei. Dá tempo para você evitar um grande prejuízo que vai exigir uma adaptação caríssima, principalmente para os países mais pobres, porque às vezes você pensa isso, né? As pessoas pensam que quem vai pagar mais caro é a Inglaterra, é a Suécia, é o Canadá. Não. Quem vai pagar mais caro somos nós que estamos aqui em torno do Equador. Como sempre. É Brasil, é Nordeste, é o Sahel, ali a região subsaariana, é Bangladesh, né? Essa região é que vai pagar primeiro, mais rápido e mais caro, né? É uma coisa incrível, né? Como pelo mundo afora, né? Posições, assim, às vezes nacionalistas, né? Não, o meu desenvolvimento eu vou preservar, o desenvolvimento antigo, né? Estilo século XIX e século XX, né? Que, já que a Inglaterra tocou o pau e queimou todos os gases de efeito de estufa que pôde queimar na Revolução Industrial, por que eu, agora, China, Índia, Brasil, África do Sul e México, que estou acelerando, Pacto pela Aceleração do Crescimento, estou acelerando o meu Pacto pela Aceleração do Crescimento, o PAC 1, PAC 2, PAC 3, esse pessoal, esses ecologistas chatos, falarem que agora eu tenho que respeitar os limites da natureza, são antipatriotas, querem boicotar o desenvolvimento do Brasil, da Índia, da China, né? Então, realmente é uma coisa gravíssima isso que vai acontecer. E respondendo a sua pergunta, não vai dar tempo de evitar todos os prejuízos. Não vai dar tempo. O nível de mar vai subir, os 2 graus centígrados que nós vamos atingir, que já é um limite muito severo, né? Já estão falando que é muito mais do que isso. Sim, esses 2 já estão ao alcance da mão. A gente já chegou na metade praticamente dessa meta, entre aspas, de destruição. A gente já está com 1,5 praticamente. Né? Essa meta de autodestruição. E a gente vai sofrer muito, né? Tinha um amigo meu muito dileto, né? E muito querido, que era o Luiz Gushiken. Você conheceu o Luiz Gushiken, claro, né? PT. Recém... É o seu? Alô? Eu estou no meio de uma entrevista, amigo. Depois eu falo com o senhor... Senador, eu falo depois. Droga. Então, Luiz Gushiken, posso voltar? Claro. Pinga, eu discuti isso muito com o Gushiken, ainda quando nós éramos deputados, já no final do século passado, né? A gente já estava começando a ouvir essas coisas, né? E eu sempre muito aperreado, dizendo, mas você precisa fazer alguma coisa, precisa apelar para a razão, né? A razão dos políticos, para poder a razão dos políticos falar a razão dos empresários, a razão dos operários, a razão dos donos de casa. Porque a mudança vai ser de todos, não é só dos grandes, não, empresários. É uma mudança desde o operário, da família operária, como ela vive, né? Até o grande empresário, o grande agricultor, o pequeno agricultor. É uma mudança cultural geral, é uma forma nova de viver que a gente vai ter que fazer para poder chegar perto de você começar a reduzir os danos, como você está dizendo, porque agora é a redução de danos, prejuízo vai ter. Aí o Gushiken dizia, Eduardo, não se preocupe,
porque o Gushken naquela época, além de samurai, ele já era Bahá'í, né? E o Bahá'í, você sabe, é uma religião dissidente dos muçulmanos. Surgiu no Irã, no século XIX, e tinha um profeta que dizia o seguinte, que primeiro tem que ter um grande desastre, e depois do grande desastre é que a humanidade vai acordar. Então o Gushken dizia, o Bahá'u'lláh, que é o profeta dos Bahá'ís, dizia, não adianta, você está se esfalfando aí como se fosse um grego racionalista, querendo explicar pela razão, né? Primeiro vem o desastre e depois vem a consciência. Mas pelo amor de Deus, Gushken, não pode ser uma coisa dessa, né? Será que a humanidade é tão irracional a esse ponto, né? Porque é isso que nós estamos acontecendo, né? Essa candidatura do PV, inclusive, nessa conjuntura tão difícil, que tem 3 candidaturas tão fortíssimas do ponto de vista de lobbies e de apoiadores, uma das funções é essa, falar isso. O aquecimento global é de verdade. Ele é a crise. Não é uma crise ambiental. Não é uma crise ambiental. É uma crise social, econômica e ambiental, e é a mais grave crise econômica, social e ambiental que a humanidade já enfrentou. Não pensem que existe outra crise, outra questão, outra política pública mais grave hoje, não existe nenhuma no mundo todo, né, que não seja o enfrentamento do aquecimento global, da crise climática. É a partir do enfrentamento da crise climática que eu vou equacionar todas as outras políticas públicas, todas, do transporte à habitação, da educação à saúde. Mas essa consciência que você é um jovem que, graças a Deus, já tem, né, é ainda uma coisa rara na política brasileira. É uma discussão exótica na política do mundo, na verdade. Às vezes eu penso que alguns deles, inclusive, nem acreditam que isso seja verdade. Porque você sabe que o Bush dizia isso, né? Bom. O Bush antes do Obama, né? O Obama é um cara muito mais bacana, muito mais arejado, né? Mas que também implodiu Copenhague, né? Veja, eu vou defender o Obama. Você me bota em fria, né? Mas eu quero falar do Bush. Você quer que eu tudo bem. Obama? Não, eu vou só falar. Voltemos ao Bush. Voltemos ao Bush. O que é que o Bush dizia? Há poucos anos atrás, aqui ao alcance da mão. Você sabia o que o Bush dizia de aquecimento global? Isso é tudo mentira para prejudicar os Estados Unidos. Para prejudicar os Estados Unidos. Mas ainda tem tudo mentira para prejudicar os Estados Unidos. Mas foi o que eu ouvi numa reunião lá em 2005, no Palácio do Planalto, numa reunião do Fórum de Mudanças Climáticas, que tinha sido formado na época do FHC. Em 2005 eu fui lá, representando a cidade de São Paulo, eu ouvi isso dentro do Palácio do Planalto, 4 ministros na mesa, gente dizendo isso do plenário, dizendo que na hora que é a hora da gente crescer, estão querendo atrapalhar a gente, isso é problema do anexo 1. A Inglaterra, a Rússia, o Japão, os Estados Unidos que se virem, porque a responsabilidade é deles, como se houvesse um planeta dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão e outro planeta do Brasil, da Índia e da China, o planeta é um só. Então vejam, né? Essa é uma coisa muito grave, né? Essa é uma coisa muito grave. Agora o Obama. Não vou deixar de defender o Obama. O Obama tinha acabado de ser eleito presidente há pouco tempo. E lá, o Congresso lá não é esse Congresso daqui avacalhado e ajoelhado e acoelhado diante do presidencialismo imperial. O Congresso dos Estados Unidos é muito mandão. Então o Obama... E muito mais comprado do que o nosso também. Não, tem lobbies. Tá. Mas estou falando do ponto de vista da relação dele com o presidente. Sim. Aqui o Congresso Nacional é um Congresso completamente acoelhado diante do presidencialismo imperial. O Brasil não é um presidencialismo, é um presidencialismo imperial. É um reizinho eleito há 4 em 4 anos. E o Congresso nosso é um Congresso acoelhado. O Congresso americano tem muita gente ruim, mas ela é um Congresso independente. Mas muito mais plutocrático do que o nosso. Sim, não estou falando qualidade, estou falando que a relação dele com o presidente. Sim. O presidente lá... Sim, não, isso eu concordo. É uma relação completamente... Então o Obama não podia chegar recém-eleito, lá em Copenhague, e passar por cima do Congresso, quando o Congresso continuava sendo um Congresso do à la Bush. Então a vida do Obama nesse aspecto não é fácil, né? Não é fácil. Então eu quero só defender isso, né? Eu acho que o Obama, em relação ao Bush, foi um grande avanço que a humanidade, porque os Estados Unidos atrapalham a humanidade toda. Então foi um bem para a humanidade, né? Que a gente tivesse um sucessor do Bush, do Obama. E agora, só concluindo, o meu porque quando o Obama foi eleito, eu botei um retrato dele em casa. E meus meninos falaram, meu amor de Deus! Olha o leninista aí, olha o comunista. Meus meninos falaram, ele agora endoidou completamente. Eu fiquei tão entusiasmado. Deixa eu perguntar uma coisa. Fiquei tão entusiasmado com o Obama porque botei uma foto dele em casa. Mas aí depois eu tirei porque melhor. Eu fui decepcionado. Mas agora, de novo,
Bruno, ele voltou à carga, né? Ele está com alguns projetos importantes na área ambiental. Tá. Ele, por exemplo, né? Mas ainda muito tímido, dada sim. a gravidade. Claro, mas, por exemplo, a questão da energia solar. Os Estados Unidos está entrando, embora, só um parênteses, ele usou uma palavra chula, desculpa, Obama, não vou falar. Eles fizeram uma coisa absurda, que é essa história do gás do xisto, né? Isso é uma coisa catastrófica, né? Star Sands. É horrível, né? E tem gente aqui no Brasil querendo fazer aqui no Brasil também. Tem. Mas ele, em compensação, está com um grande programa agora de energia solar. É um programa muito ambicioso, não sei se você conhece, mas é um programa bastante ambicioso. Sim. Então, os Estados Unidos, que estava na retaguarda, a Alemanha lá na frente e os Estados Unidos comendo mosca, né? O Obama agora está investindo forte na energia solar. Então, eu só quero, assim, relativizar essa crítica ao Obama, né? O Obama, em relação ao que é os Estados Unidos e o conservadorismo dos Estados Unidos, né? É uma coisa, ao longo da história, né? Eu acho uma coisa positiva. Não, a única crítica que eu faço, na verdade, que é meio fatalista até, é que ainda são sinalizações muito tímidas, claro, dada a gravidade do problema e o nível de emissão de carbono que os Estados Unidos ainda Ele está com um tem. programa agora de taxar a energia carbonífera, né? Então, isso eu te perguntar uma coisa específica sobre a sua plataforma. Então, o Obama está com um programa novo agora também de começar a colocar limites no uso do carvão. E tem rebelião contra ele em tudo canto dos Estados Unidos. Eu acompanho bem. É terrível. Não é fácil. Não é fácil na situação dele. Mas eu queria te perguntar uma coisa muito específica. E tentar ser breve, porque a gente está com muito tempo de entrevista já. Mas que eu acho fundamental. O pré-sal. Eleito presidente, como você ia lidar com aquela pequena Arábia Saudita sobre os nossos pés, que, em tese, de acordo com 99% dos cientistas, não deveria ir para a atmosfera? Exatamente. O pré-sal é a prova, recibo assinado no cartório, registrado e carimbado de como o PT é um partido do século XIX e do século XX. Ele enterrou a Petrobras até o talo dos cabelos no pré-sal. Não transformou a Petrobras numa empresa de energia, como alguns outros países estão fazendo. As petroleiras estão começando, como elas têm gente que pensa, né? E que estão vendo que o petróleo é uma energia datada, cada vez mais datada. E suicida. Eles já estão se transformando em empresas de energia, né? Tem empresas dessas investindo em etanol aqui no Brasil. Tem empresas dessas de petrolíferos investindo em pesquisa de solar e eólica. E o que é que a gente fez? A gente pegou a Petrobras, que é a empresa mais poderosa que o Brasil já conseguiu produzir no século passado, na época do petróleo e na época do século XIX, né, na indústria, na época petrolífera, e enterrou até o raiz dos cabelos no pré-sal. Endividou a Petrobras com a sua capacidade de investimento, de pesquisa, porque tem muita gente capaz lá dentro, engenheiro de alto nível, né, que devia estar investindo no etanol, asfixiou o etanol. O etanol está lá sendo asfixiado cada vez mais aqui no Brasil, uma invenção brasileira interessante, né? Os investimentos de Petrobras em energia eólica e energia solar, zero, ridículo, né? Então, é a prova, né, de que o Brasil continua achando que a gente está no século XX. Claro, se tem petróleo, né? E aonde tem petróleo, e o petróleo... Alô? Eu não posso agora, estou numa entrevista, amiga, daqui a pouco. Se tem petróleo, né? E quem tem petróleo, que vai ser usado, continuar usando por um bom tempo, né? Mas tem que começar na perspectiva de usar o menos possível, né? O menos possível para causar menos males à humanidade, né? E começar a jogar o investimento e a pesquisa nas energias limpas. Então eu acho a história do pré-sal, né, a prova mais cabal de que o Brasil continua achando que a gente está no século XX. Está no século XX. E que não há aquecimento global, que não há uma crise climática vindo a galope. Vindo a galope. Em vez do Brasil ser o campeão mundial, não sei de futebol se ele vai ser, mas se devia ser o campeão mundial da energia solar, porque é o país provavelmente mais bem abençoado por Deus de energia solar, ele continua querendo, toda vez que descobre petróleo, se lambuza em petróleo. Você vê aquelas fotos ridículas, né? Se lambuzando todo mundo de petróleo. Bilhete premiado, chamado. Gente do século XX. Mas a gente já está no século XXI. E o galope da crise climática está batendo atrás da gente, os cascos estão pertíssimos da gente. Então é uma coisa muito errada. Não quero dizer, insisto, né? O petróleo que a gente tem que administrar, porque vai ser ainda usado por um bom tempo, né?
Você vai desmamando, né, a sociedade e a economia do petróleo aos poucos, que não vai ser da noite para o dia, não vai parar a economia, mas você tem que ir no sentido de desmamando, diminuindo, evitando os efeitos nefastos do aquecimento global e colocando a economia em outros trilhos, em trilhos de energia limpa. E para o PV, a energia limpa por excelência, que daqui a 10 anos, qual seria? 15 anos no máximo, a energia vai ser solar. Quem estiver investindo na energia solar, daqui a 15 anos vai estar na vanguarda. Quem não estiver, vai estar comprando a tecnologia de quem está na vanguarda. E o modelo hidrelétrico, você acha que ele ainda é um modelo viável para o país? O modelo hidrelétrico nosso, ele está batendo teto. Foi um modelo que teve a sua utilidade, embora feito às vezes de forma atrabiliária, como na época da ditadura militar, ou nessa época, esse Belo Monte, essa usina do Rio Madeira, pouca gente sabe, mas Porto Velho está com 1/5 da cidade debaixo d'água há 3 meses. 3 meses. Comunidades inteiras do entorno do Rio Madeira pobres foram destruídas. Eu fui lá e vi. A água no meio das casas. Porque o licenciamento foi assinado de forma irresponsável. Você sabe da história do licenciamento do Rio Madeira? Sei. Que os técnicos do IBAMA disseram que tem que suspender, porque não há estudo hidrológico suficiente para saber como é que vai reagir. Trocando a direção do IBAMA até ter alguém que assinava. E 3 meses depois do IBAMA ter dado esse laudo de que tinha que estudar a Bolívia, tinha que estudar como era a reação do rio. O Rio Madeira não é pouco rio, não. Você já viu lá? Não. É uma coisa gigantesca, assustadora. É um gigante. Então a represa está no meio. É uma represa que ele chama fio d'água, né? Então eles constrangem aquele gigante, que é o maior afluente do Amazonas, né? Só isso. Passar pelo meio. Você imagina a velocidade dessa água que vem passando pelo meio, né? Porto Velho está depois. A usina está cá, Porto Velho está cá. A destruição de Porto Velho foi, como é que chama? Depois da represa, porque a velocidade, o turbilhonamento da água adotou uma velocidade e movimentos totalmente imprevistos. Para trás, invadiu centenas de quilômetros quadrados do Brasil e da Bolívia. Milhares de cabeças de boi morreram. 1 ano depois da usina instalada. E a usina teve uma licença ambiental assinada 3 meses depois desse parecer do IBAMA dizendo que precisava reestudar. Parecer do IBAMA, tem que reestudar, tem que parar e reestudar porque não há estudos suficientes. 3 meses depois, um parecer dizendo que está liberado a obra. E veja quem assinou. Quem assinou? Eu não vou falar. Ué. Conta o milagre e não falo santo? Não, eu não sou. Santo é com você. Falando em santo, então, vamos falar sobre a última eleição que o PV participou, foi a eleição que você não veio com essa brincadeira. É bom, você que começou. 2010, o PV teve a sua maior expressão eleitoral para uma eleição majoritária com a Marina Silva. Teve um peso muito importante na definição da última eleição, na ida, possivelmente, para o segundo turno, né? A Marina Silva saiu do partido, fundou a Rede, não conseguiu se tornar um partido viável, agora está com o Eduardo Campos. Queria que você falasse, e já para a gente ir encerrando já também, sobre como você avalia ter esse papel hoje, depois de uma eleição com 20 milhões de votos, você ter que cumprir um papel de representar a bandeira ambiental num outro cenário eleitoral, e como você avalia o papel do PV nessa pós-Marina Silva? Só isso? Seu papel. Não, só isso não. Vai, manda brasa.